Sabe aquelas pessoas que gostam de te diminuir? Tudo que você faz, tudo que você fala, a pessoa corta, gosta de ficar te colocando para baixo, tudo que você conquista, a pessoa sempre coloca uma carga negativa, dizendo que não vale a pena, sempre te menosprezando, te botando para baixo. E tenho aqui algumas dicas que podem te ajudar a lidar com esse tipo de pessoa. Se você está interessado, fica comigo até o final do vídeo, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. A primeira coisa que nós temos que fazer com esse tipo de pessoas é ignorar, é ficar em silêncio, deixar a pessoa falando. Se você fala que vai comprar um carro e a pessoa começa a botar empecilho no carro, falar que a marca do carro não é legal, você vai fazer uma prestação, vai se enrolar todo, começar a debochar, a desdenhar, fique em silêncio, fique alguns segundos olhando para ele. Isso agir montar esse camarada ou essa pessoa que tentar fazer isso contigo. O ideal é você não responder no mesmo nível. Sempre demonstrar uma maturidade. A pessoa está ali falando aquilo tudo, você fica sisudinho, só observando. E aí depois você entra com seus argumentos, quebrando tudo aquilo que ele está falando. Mas evite discussões ou se rebaixar no nível dele. Fale na tua razão. Se não tem nada para falar, deixa ele com a opinião dele e fica com a tua opinião. Faça o que você tem que fazer. Quando eu e minha esposa fomos comprar a casa, a gente acabou soltando para algumas pessoas próximas. E aí foi o que? Meteoros de palavras negativas. Não comprar aquela casa não, porque aquele lugar ali é assim e tal, ali falta água, tá, um monte de coisa. Não tem um dia que não cai água. Como a gente tem cisterna, se tiver 1 ou 2 dias a gente nem percebe. Já estou 10 anos aqui, nunca tive problemas. Então se eu vou pela cabeça daquelas pessoas, de repente estava morando no aluguel até hoje. E as pessoas que falavam isso não tinham casa na época, tinham desejo de comprar, e depois que eu comprei, elas se motivaram, se enforcaram, se apertaram todo dia para comprar casa. Então você pensa o quê? O camarada tinha esse desejo, não tinha força, não tinha coragem de ir para frente. Quando eu falei que ia fazer, começou a tentar minar os nossos projetos, os meus da minha esposa. Mas aí a gente estava fazendo tudo sob a direção de Deus. Isso é importante, você pedir a direção de Deus para fazer tudo que você deseja fazer no teu coração, sabe se é certo ou errado. Mas não se esqueça de manter a postura. A melhor resposta é a postura. Não, beleza, eu entendo todo esse argumento, mas eu já pesquisei, é assim que eu quero, isso que eu vou fazer. E não deixe ninguém minar seus sonhos e seus projetos. Fortaleça a sua opinião. Não deixe ninguém mudar a sua mente. O valor das suas conquistas independe da opinião alheia. Você não pode depender da opinião de terceiros para conquistar alguma coisa ou não. Já teve uma época na minha vida que eu era assim também. Eu tinha que ficar perguntando às pessoas. Eu não tinha aquela confiança de chegar e falar assim, não, eu vou fazer isso daqui. Porque se fizesse, eu tinha que arcar com aquele compromisso. Mas quando eu consultava alguém, eu conseguia me apoiar naquilo dali. Tá vendo? Eu tomei essa decisão, até comentei com fulano e ciclano. Ele teve a mesma ideia que eu. Só que não deu certo. Essa era a minha mentalidade. Mas aí eu aprendi a ter responsabilidade, postura, de resolver tudo aquilo na minha vida. Que se der certo nas minhas decisões, beleza, todo o mérito vem do Senhor e o meu também. Agora, se der errado, é minha culpa, porque eu não ouvi a Deus, eu fiz nas minhas emoções e fiz nas minhas empolgações, não coloco mais a culpa em ninguém. E quando você pensa assim, que você tem que assumir os seus erros, você não tem que dar satisfação para ninguém. Se você errou, quebrou a cara, você se levanta e faz de novo, você pega mais confiança para tomar suas decisões, sem pedir opinião de terceiro, para que ninguém fique murchando seus projetos. Voltando a falar sobre aquelas pessoas que tentam destruir teus sonhos, use o silêncio como resposta. Isso constrange qualquer pessoa que está tentando te passar a perna, que está tentando pegar suas palavras, porque tem pessoas que pegam suas palavras e modificam tudinho, né? Coloca palavras na sua boca. Eu odeio pessoas que fazem isso. E aí quando você mantém o silêncio, você destrói aquela pessoa, porque ela fica esperando um argumento teu, para ela querer um argumento maior, se vitimizar, seja lá o que for. Eu admiro que Jesus fez isso na Bíblia, quanto a Pilatos, e naquele julgamento que aqueles caras estavam também falando um monte de coisa, acusando ele de um monte de coisa, e ele ficava quietinho. Só numa hora lá que ele falou alguma coisa, que eles falaram, tá vendo, blasfêmia, só esperou de falar. Mas ali foi a hora certa, Jesus falou na hora certa, porque era necessário. Então fique em silêncio e na hora certa você comente, que você vai derrubar qualquer carga negativa de pessoas invejosas que estão tentando te derrubar. E age, meu amigo, não fica parado não. As suas ações é a melhor resposta para aquelas pessoas invejosas. Você precisa agir, se movimentar. Porque se você ficar também só falando, caramba, eu vou comprar um carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou abrir uma empresa e tal, vai ter um momento que as pessoas vão falar assim, caramba, você só fala, você não age, vai jogar na tua cara, vai falar que você é um sonhador. Então, as suas ações precisam falar mais que suas palavras.
já sabe que eles estão ali, que eles estão olhando, que eles estão tentando te derrubar, e começa a trabalhar. Tem um homem na Bíblia chamado Neemias, ele foi lá para reconstruir o templo de Jerusalém. Ele era um copeiro escravo de um rei de um outro país, e ele pediu permissão ao rei para ir lá na terra dele reconstruir os muros que estavam destruídos. E ele foi lá. E quando ele chegou lá, tinha uns homens chamados Sanbalat e Tobias que tentavam fazer de tudo para aquele cara parar. E Neemias não parava. Ele trabalhava, buscava Deus, não contava os seus projetos. Teve um momento que ele saiu só com algumas pessoas de confiança, rodou a cidade em silêncio para começar todo o trabalho. Ele não falava com ninguém, só com Deus. Ele escolheu as pessoas certas. E quando ele começou o trabalho, o Sanbalat e Tobias começou a tentar perturbar ele, chama ele para conversar, e ele fala, não, eu estou culpado. E é assim que a gente tem que ser com os Sanbalat e Tobias que surgem na nossa vida. Trabalhe, as suas ações já falam mais do que as suas palavras. E a sua evolução e o seu sucesso serão as maiores respostas para todos aqueles que tentam te diminuir. E faz com que você não fique carregando o peso da opinião alheia. Se você ficar olhando pela opinião alheia, isso vai pesar nos teus lombos, vai pesar nas suas costas. Se importe com a opinião de Deus sobre a tua vida. O que Deus acha de você, de como você está vivendo diante de Deus. Está agradando a Deus? Está vivendo corretamente diante de Deus? As condenações, as críticas das pessoas vão vir. Mas você sabe que o principal é agradar ao Senhor. Então, está agradando a Deus e desagradando aos homens, tá bom. A Bíblia diz que importa agradar a Deus. Quando você busca a Deus, você entende que pessoas que têm complexo de inferioridade tentam diminuir as outras pessoas também para se sentir bem. E isso reflete a realidade dessa pessoa, não a sua realidade. Imagina se você ficar pegando toda essa carga dessa pessoa. Ela está depressiva, ela está para baixo, se sentindo ninguém. Então ela começa a murchar seus planos, seus projetos para tentar te derrubar. Se você absorver isso, você está absorvendo toda aquela carga negativa e você vai ficar igual aquela pessoa. Então peça direção a Deus, discernimento. Percebeu que a pessoa está ali, não está te apoiando em nada, está te detonando, sai fora. Não ouve essa pessoa, não escuta ela. Afaste-se dessa pessoa, proteja a sua energia, proteja a sua mente, proteja o seu coração. Nem toda batalha precisa ser travada, você não precisa nem discutir com essa pessoa, simplesmente ignora ela. Fica em silêncio, deixa ela falar o que quiser, não deixa as palavras dela entrar na tua mente e coração. E se por algum momento as palavras dela entrar no teu coração, falando que você não vai conseguir, bota o teu joelho no chão, coloca diante do altar de Deus que isso vai sumir. Coloque em oração. Deus vai fazer sumir essas palavras negativas. E aí você vai ficar mais atento a essa pessoa. As palavras que ela usa para te diminuir, use isso como combustível. Para você pegar força e aí você ir mais fundo e mais vontade de conquistar mais ainda e provar. Tá vendo? Você falou que não dava certo e deu. Eu tenho uma loja há 10 anos num local onde as pessoas falam assim, você não vai dar certo aqui. Eu falei, vai, eu vou dar certo. Deus está comigo. Não, porque esse lugar aqui não é propício para isso. Eu falei, Deus está comigo. Se daqui para frente ele me tirar, beleza, estou 10 anos lá, 10 anos, a galera falou que eu não ficaria nenhum ano, e eu falo isso com orgulho porque eu não quis provar nada para ninguém, eu quis provar para mim mesmo quem é Deus na minha vida e em quem eu posso confiar. E lógico, as pessoas em volta observam também, eles viram Deus na minha vida. Resumindo, quer fazer alguma coisa, pede direção a Deus, a opinião das pessoas que vem de Deus, você ouve, você estuda, vê se realmente está batendo com seus sonhos, seus projetos. Se é casado, conversa com seu cônjuge. Se você é noivo, está pensando em casar, conversa com seu noivo. Se está namorando, é alguma coisa relacionada ao seu namoro, conversa com seu namorado, com a sua namorada. Mas o principal, antes de tudo, conversa com Deus. Coloque seus projetos no altar de Deus. Faz como Neemias. Sai pela cidade, sonda, olha, vê. Deus, é aqui. Vale a pena? Ele vai te dar o sinal. Fica tranquilo. E aí, os Sanbalats e os Tobias da vida vão vir para tentar minar os seus sonhos, seus projetos. Você vai botar essa panela para correr, tá ok? Sem travar batalha nenhuma. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ficar guardada no teu coração. Se você conhece alguém também que está passando por isso, manda essa mensagem para essa pessoa. De repente pode ajudar a vida dela. Se você caiu de paraquedas, é a primeira vez que gostou do vídeo, saiba que tem outros vídeos no canal também. O canal é novo, está começando agora, poucos inscritos. Então eu te peço que se você puder se inscrever no canal, dar força para o canal, sinta-se à vontade. Deixa um comentáriozinho também nesse vídeo, escreve alguma coisa que venha no teu coração. Fica com o meu abraço, mais importante, fica com Deus.